isso aí nós vamos abordar nesse programa. Quer saber mais? Você sabe, neste sábado, aqui, Canal 11 TVU, Mapamão de Turismo e Negócios Globais. Vem comigo. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo, Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo desta terça-feira, dia 10 de outubro, aqui na TVU. Conosco hoje neste programa, Diogo Rossi. Tudo bem, Nelson? Fiel escudeiro aqui no programa. Né? Sempre, todos os dias, de segunda a sexta. Day by day. Isso aí. Aqui é box to box, volante Box to moderno, box, assim que funciona. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Conosco também, Ângelo Afonso. Grande Nelson, tudo bem? Pertence a uma dinastia de narradores do futebol. Que é isso. Que é isso. Aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Ruth, né? Grande Ruth. Tá ouvindo, com certeza. Um abraço para ele. Deve estar na audiência. Né? E o Gabriel Corrêa também, nosso colega, plantão da Bandeirantes. Obrigado pelo convite, é bacana participar com vocês, falar de futebol, do Grenal, então obrigado mais uma vez pelo convite, muito bacana. Hoje vai ser um pouquinho difícil de falar de futebol, né? Porque o jogo do Internacional ontem teve muito pouco futebol, mas a gente vai dar um jeito de abordar o tema, né? Parece que o jogo foi um clássico da Série B, né? Jogo de muito pouco futebol, bastante luta, bastante batalha, bastante pontapé, mas... futebol que é bom, é a tônica da Série B, né? Muito pouco. É uma pena, né? É uma pena. Mas, como disse ontem para alguns colorados, felizmente está acabando a Série B. Né? Faltam poucos jogos aí para o Internacional sair desse calvário, essa encrenca que o Internacional se meteu desde o ano passado. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, telefone pelo número 99817700 e também pelo Facebook, né? Programa Virando o Jogo. Vamos ao texto do SESC. Vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado. Os Jogos Comerciários SESC já estão com inscrições abertas para as etapas municipais. A final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro em Porto Alegre. E os atletas que vêm do interior têm as suas despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo SESC. Confira em www.sesc-ifnrs.com.br. Vamos também ver o recado do Banrisul. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital. Clique e simplifique. É isso aí. Banrisul Digital. Clique e simplifique. É muito fácil, né, Diogo? Muito fácil. Eu tenho o aplicativo do Banrisul e uso direto de casa, do trabalho. É muito fácil. Até no meio da rua, né? Eu sei que é inseguro, mas até no meio da rua, se precisar para dar uma olhadinha ali, é muito barbada. Banrisul simplificando a vida da gente. Isso aí. Também falando sobre futebol, temos hoje o jogo da Seleção Brasileira, né? A despedida das eliminatórias e os jogos decisivos, né? Eu fico em dúvida qual o jogo mais decisivo, se vai ser Peru e Colômbia ou o jogo da Argentina com o Equador. Eu acho que o da Argentina tem mais apelo, pelo que representa. A bicampeã argentina, a Argentina do Messi e de tantos outros craques, podendo ficar de fora da Copa. Ou pelo menos passar pelo drama da repescagem. Agora até entendo que mais decisivo é Peru e Colômbia, porque a minha projeção particularmente, não sei qual é a opinião da mesa, é que o derrotado entre Peru e Colômbia, ou no caso de empate a seleção peruana... porque ali vale muita coisa, né? Ali são duas seleções que brigam diretamente, acho que isso é muito importante destacar. E a Argentina pode passar com empate, porque depende do jogo ali. Mas os dois jogos são muito importantes, porque Colômbia e Peru pode ficar de fora da Copa, uma seleção vem muito bem, a Colômbia também
tá brigando ali. Eu acho que o único que tá livre é o Uruguai, porque tem que perder de 7. Não, o Uruguai só não está matematicamente, mas 7 gols de diferença dificilmente vai se tirar nas eliminatórias. Então, eu acho que é muito importante que Equador e Argentina, pelo tamanho da Argentina, ficar de fora. Mas Peru e Colômbia, porque são 2 seleções novas aí que estão brigando para quem sabe surgir na Copa. E vai ser um confronto interessante até diante do que a gente já viu o Peru fazer nessas eliminatórias, especialmente no jogo passado, contra a Argentina em La Bombonera. Eu acho que a vantagem da Argentina também nesse jogo é o fato dos jogos paralelos, né? Porque a Argentina também deu sorte que os jogos paralelos contribuem para a sua classificação. Sim. Porque a Argentina, se vencer, ela está classificada pelo fato de que Colômbia e Peru vão se matar. Automaticamente eles vão se matar de algum jeito. Um morre, né? Um vai morrer. Né? Claro, só não morrem se a Argentina perder. Aí se a Argentina perder, não tem o que fazer. Mas, caso contrário, elas se matam e aí a Argentina consegue a vaga. Você sabe onde é que eu acho que o caldo engrossa para a Argentina? Onde? O retrospecto que ela tem no Equador. Entendeu? É complicado para a Argentina jogar no Equador, não é de hoje. E o Equador é uma equipe que decepcionou nesses últimos jogos, mas largou muito bem nas eliminatórias. A grande sorte da Argentina é que são 5 derrotas seguidas do Equador e que os jogadores jogam fora, né? Não jogam na altitude, porque é um fator diferencial. É um fator que pode prejudicar. A gente vê a Bolívia. Mesmo não se destacando, a Bolívia ainda atrapalha a altitude. Mas justamente o fato de jogadores das próprias seleções que contam com altitude jogarem muitas vezes na Europa ou em outros países que não possuem, né, esse problema, esse fator atípico que muitas vezes é um 12º jogador. O próprio Marcelo Moreno disse antes da partida contra o Brasil que ele mesmo sente os efeitos da altitude quando volta à Bolívia para jogar em La Paz, por exemplo. Então, eu até imagino que nessa questão da altitude, a gente sabe que muitas vezes entra em campo, mas a gente viu o Brasil em La Paz jogar muito bem, teve um volume de jogo muito bom e parou no goleiro Lampe, no jogo contra a Bolívia. E a gente não pode esquecer, eu acho que é importante o Paraguai, né? Porque a gente não pode pensar também que, posso empatar porque o Paraguai está ali. O Paraguai vencendo pode atrapalhar todos esses planos e tirar todo mundo. E o Paraguai que virou o jogo para cima da Colômbia nos minutos finais, na rodada de quinta-feira, na penúltima rodada, porque estava sendo eliminado e deixava a Colômbia muito bem encaminhada para a Copa e, consequentemente, a Argentina numa situação mais difícil, então ficou bem interessante. Agora, só para concluir, a Argentina na altitude, na minha visão, o maior adversário, o maior problema, o que a Argentina precisa superar hoje é justamente conseguir impor o seu futebol, coisa que não fez nem nos jogos em casa. E eu estava acompanhando, a escalação é estranha, porque são 3 zagueiros, mais o Mascherano de volante, é um time com 4 zagueiros de fato. Eu acho que a seleção argentina, além de estar mal escalada, eu acho que ela está mal convocada. Eu acho que dessa vez houve um equívoco na questão, porque o treinador ele tentou colocar um esquema 3-3-3-1 que não andou, não funcionou. Precisa de tempo, né? Exatamente. Aí teve que regredir e voltar para o modelo anterior. Só que ele não tem os jogadores. Ele tem jogadores que todo mundo gostaria de ter no time, certo? Mas ele não conseguiu fazer aquilo andar. Eu acho que ele procura muito o Vidal e o Arangues que ele tinha no Chile. Mas ele não tem esse volante, a gente pode ser. Ele não tem esse volante de movimentação com qualidade. Não tem. Ele não tem isso aí. E aí, e outra coisa, o fazedor de gol deles, né, ele não tem. Não consegue. E é incrível, né? E é incrível, acho que isso é incrível porque passou o Higuaín, passou o Icardi, passou... O Higuaín não foi convocado. O Higuaín agora não é convocado, mas todos esses serão artilheiros. Mas tu não vai convocar o Higuaín se tu precisa fazer gol numa eliminatória. Não, e aí que tá, nenhum deles faz gol. Nenhum deles fez gol, passou todos esses 9 aí que a gente vê na Europa vão bem e lá não fazem. O peso é muito grande, eu acho. Tem outro fator que eu julgo importante também nessa seleção argentina, que é o fato de o Dybala ser o que é, né? Um jogador de muito destaque no futebol italiano, tá muito bem, começou a temporada de maneira espetacular, aí chega na Argentina, na seleção, e dá uma declaração dizendo que é muito difícil jogar com o Messi. Para ele é muito difícil porque ele é muito parecido com o Messi. Aí ele se escalou no banco, né? Ele se escalou pro banco. O lugar dele do time. Ele se escalou pro banco. No banco. Se colocou no banco. E me parece possível os dois, só que eu acho, por exemplo, se os últimos 4 jogos fossem com o Bausa, era mais chance da Argentina passar porque precisa ser pragmática do que com o Sampaoli, que é um cara que vai precisar de tempo, o trabalho dele, acho que isso me parece claro, mas se fosse o Bausa nos últimos 4 jogos, ganhava do Uruguai assim, chorado, provavelmente como ganhou no turno. Ia ser um jogo mais feio, mas precisava disso, provavelmente. E agora com o Sampaoli é tudo ou nada, é realmente tudo ou nada. E ele vai tentar manter as ideias de uma forma bem ortodoxa, né? Ele vai botar um time que não é o que ele gosta de jogar. Assim. O Di Maria tá lesionado? Não, jogou o último jogo, tem condições.
O Di Maria é um jogador que pode aparecer muito bem, como já apareceu do lado do Messi, né? Daqui a pouquinho pode ser, o Coelho da Cartola pode ser esse jogador. Não sei. Ele tentou nas últimas convocações, eu me lembro de ter visto as últimas duas. Nessa última, ele tentou se usar do fator local, né? Com a Bombonera, convocou jogadores do Boca. O Gago, o Benedetto, por exemplo, jogadores do Boca que foram convocados. E jogou pra torcida, para encher o estádio. Para encher o estádio. Na última convocatória, ele fez algo que, para mim, foi assertivo, antes dessa, que era convocar jogadores de destaque do futebol argentino. Daqui a pouco, que tivesse um pouco mais de vontade, idolatria, né, e desejo de jogar. Convocou o Bustos, lateral direito, convocou o José Luiz Gomes, lateral direito também, convocou alguns jogadores, o Acunha, o Acosta também, jogadores que são do futebol argentino que são de destaque. Dessa feita, ele convocou alguns deles, mas que automaticamente também não conseguem jogar. Eles têm dificuldade. A seleção argentina tem bons nomes, mas não consegue jogar. É diferente do Brasil, que tem bons nomes, espetaculares alguns, e consegue jogar. Mais do que isso, consegue fazer, o técnico consegue fazer a seleção jogar. E por mais que possa parecer estranho, o Tite teve 30 dias, né, no princípio do trabalho dele, e fez a seleção brasileira jogar. O Tite montou um time. O Sampaoli teve já 2 meses e ele ainda não conseguiu fazer a seleção jogar. E o Tite acho que contou um fator importante, que foi a vitória no início. Eu acho que isso ajuda, dá uma tranquilidade pro trabalho. O Sampaoli não teve essa vitória no início. Eu acho que não tendo ela, ele toma uma pressão muito maior. Uma pressão ainda porque ele não ganhou do Uruguai. Era um jogo difícil, mas ele não ganhou em casa depois no Monumental. Eu acho que a vitória dá tranquilidade, mesmo que a gente sempre fale, tem que dar tempo. A vitória vai dar tranquilidade também. Mas eu considero o trabalho do treinador da Argentina, do Sampaoli, muito parecido com o que fez a última passagem do Mano Menezes, do Dunga, né, e o final do Mano Menezes na seleção brasileira, que não conseguiam ter uma consecução no trabalho. Só que eu temo especialmente por esse comparativo que tu fez, Nelson, que aconteça com o Sampaoli o que aconteceu com o Mano. Porque o Mano, ele demorou muito tempo para conseguir fazer um time, e quando ele fez, que foi naquela vitória contra os Estados Unidos... Era tarde demais. Demitiram ele. Ele montou aquele time que tinha o Kaká, o Pato, né, e aí ele foi demitido. Ele foi demitido e não pôde mais. Eu temo que aconteça isso com o Sampaoli, porque vai sofrer agora, tá sofrendo, pode ficar fora da Copa do Mundo. Mas e aí? Vai demitir agora? Tem outro ciclo de Copa. É muito complicado. Se ele classifica, mesmo assim, não há garantia de que ele vai permanecer. E há uma mobilização, né? A Argentina inteira traz uma pressão muito grande. Que o torcedor argentino quer o Simeone. Quem não quer a Argentina é o Simeone. Ele não quer treinar a seleção. Ele não quis, né? Ele recusou. Então, aliás, isso é uma coisa muito estranha, né? Porque eu acho justo. Eu acho que a seleção brasileira só teve um treinador que recusou, que foi o Muricy. Mas, o Muricy... A seleção brasileira foi o Muricy que recusou. O Muricy, na época, estava no Fluminense, né? É uma diferença, que Simeone está na Europa, está muito bem, Pochettino no Tottenham, né? Vice-campeão inglês, tudo mais. Eu vejo que tem essa diferença. A Argentina tem grandes opções, mas que talvez encontre uma maior segurança para continuar trabalhando num clube na Europa do que vir treinar a seleção argentina, ainda mais com essa crise que envolve o futebol argentino e a própria associação de futebol argentino. Me parece que é muito dualidade lá, né? Ou é um time que vai jogar muito para frente, um time vai jogar para trás, porque o Bianchi foi campeão no Boca 3 vezes da Libertadores, jogando para trás e era contra-ataque, o Palermo fazendo gol. Mas ele tinha o fora de série. Né? Pois é. Ele tinha o Riquelme. E aí a gente tem o Simeone e tem o Sampaoli, são bem diferentes. A Argentina é muito dividida nesse sentido, né? E aí é uma seleção que tem uma gama interessante de atacantes e defensores fracos, né? Fracos. Abaixo do nível a zaga titular é boa. O resto... É que as decisões também, às vezes, eu acho que são um pouco equivocadas. Mas aí os treinadores têm as suas opiniões próprias, né? O próprio Brasil, por exemplo, eu duvido que muitos torcedores, mesmo com o resultado positivo atual, concordem com algumas das escalações. E a convocação, então, é aquela história. Nunca vai ter uma convocação unânime, né? Você chamar 23 jogadores, sempre vai ter alguém que vai dizer, acho que... Olha, convocação unânime é uma coisa que nunca existiu na seleção brasileira. E acho que nunca existirá. Acho que não vai existir. É muito difícil. O próprio time de 82... O próprio time de 82 tinha muitas questões que o pessoal não... Eu me lembro bem, o goleiro mas era o grande Valdir Pérez do São Paulo, não sei o quê, mas, na época o Leão jogava muito mais. O próprio pedido do Paulo Isidoro como titular. Exatamente. Nem o time titular era totalmente a favor, nem o time titular. Tu tinha o Toninho Cerezo orbitando ali, tinha a convocação do Dirceu, era uma coisa que ninguém explicava. O Dirceu jogou 3 Copas do Mundo e não jogava no Brasil. Então, tinha uma série de contestações. Né? O próprio Tele Santana, mais tarde, na Copa de 86,
tem a questão de não colocar o time com pontas, né? Sim. Aquela questão, era o time do hoteleiro, o primeiro time digital que não tinha ponteiros, aquela situação toda, porque era uma mudança de paradigma do futebol mundial. E as pessoas não entenderam isso. Né? Eu acho que o Tele foi um cara assim que revolucionou, de certa forma, o futebol. Um grande treinador, mas não foi vitorioso na seleção como deveria ter sido. É injustiça histórica. Né? Coisas da bola, né? Coisas da bola, coisas que o futebol explica. Agora, o futebol sul-americano tem as classificatórias, né? Hoje, todos vão sair daqui classificados no jogo da noite e até o que vai para a repescagem também vai ser definido, mas o futebol europeu também tem essas definições à tarde. Sim. Uma série de seleções aí tentando classificar para a Copa e algumas tentando, né, conseguir a vaga para a repescagem ainda, né, que existe essa possibilidade. Agora... E foram os classificados ontem, né? A Islândia e a Sérvia. Foram direto para a Copa. A Islândia de maneira inédita. É o melhor país do mundo a participar agora, porque o China Trindade e Tobago. 300 mil habitantes, né? Depois do que fez na Eurocopa, merecia, né? Merecia muito. Imagina que tem uma população menor que Caxias do Sul e vai para a Copa, né? Para fazer um comparativo. Assim. Sensacional. E patrolou adversários grandes, né? Fez 3-0 na Turquia, né? Na Turquia. E a Irlanda vai para a repescagem, né? Ganhou de País de Gales em Gales. A Croácia e a Croácia ganhou da Ucrânia na Ucrânia e vai para a repescagem também. Hoje também classificou, não sei se foi hoje de manhã. Hoje pela manhã a Austrália, né? Vai para a repescagem. A Síria, né? E que tomou pressão. Vai pra a Síria poderia... Olha, hoje poderia ter vencido. E a Síria saiu ganhando. A Síria saiu ganhando. E na verdade eu até brincava nos corredores que o mais legal seria, e seria interessante na verdade historicamente, se acontecesse Síria e Estados Unidos. Só que os Estados Unidos venceu o seu jogo, está praticamente classificado direto. Mas poderiam se enfrentar na repescagem. Isso seria algo histórico, seria um tanto quanto nervoso. A gente não sabe como poderia acontecer. Já teve Irã e Estados Unidos. Já teve Irã e Estados Unidos. Então, Síria e Estados Unidos seria mais um jogo histórico que poderia mexer não no futebol, né? Mexer fora dele totalmente. O futebol nos proporciona essas coisas. Por exemplo, eu me lembro muito bem daquele jogo histórico do gol de Lamano, do Maradona. Sim. Que foi uma vendetta, uma vingança da Guerra das Malvinas. Exatamente. Uma coisa histórica sensacional. Até hoje, né? Existe essa relação, sim, isso aí. Essa rivalidade que extrapola as quatro linhas. A Argélia já jogou com a França para tentar uma pacificação, se não me engano, foi logo depois da Copa de 98, tentou uma pacificação, não deu certo, que invadiram o campo e parou o jogo. Então, acontece, né? O futebol acaba sendo muito isso, né? De historicamente aumentar do que mais o futebol. É uma loucura. O futebol, por isso que é a grande invenção. Mas uma das grandes invenções é realmente o futebol. Agora, tem uma coisa que é mais curiosa ainda, né? Os 2 melhores jogadores do mundo podem ficar fora da Copa. Ainda tem chance. Ainda tem chance. Portugal primeiro, né, à tarde, 15h45, contra a Suíça. E a Suíça 100%. A Suíça pode se igualar à Alemanha. Caso vença Portugal à tarde, são as únicas 2 seleções com 100%. Né? Só que tem um detalhe, né? O motivo pelo qual Portugal pode se classificar, o saldo de gols, né? Porque se Portugal vence a Suíça, empata em tudo, e no saldo de gols que fica à frente. Aí o Cristiano Ronaldo cresce uma estrelinha. Ele fez 16 gols, né, nas eliminatórias. E quem sobrar de Suíça ou Portugal vai para a repescagem continental também, vai ser bem interessante. Se não ficarem de fora, também, né? A Itália já está na repescagem, se não ficarem de fora da Copa, o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, pelo menos ainda tem uma possibilidade de ambos com suas seleções disputarem pelo menos a repescagem, o que já é um sofrimento a mais, né? Sofrimento extra. Para a Argentina não é novidade, E a chance de estarem no mesmo grupo, né? Porque agora é pelo ranking da FIFA. Então, como Portugal está abaixo do top 10, se eu não me engano, e a Argentina se classificar vai como cabeça de chave, assim como a Polônia, que por essas mudanças, Portugal e a Argentina podem se enfrentar na fase de grupos. E é o que todo mundo espera. A Polônia joga muita bola, né? A Polônia está jogando bem. O time do Lewandowski é bom. O Lewandowski no outro dia... O time do Lewandowski é bom. Ele colou grau, ele formou bacharel em Educação Física. Depois da classificação, terminou a faculdade dele. Esse é um dos grandes jogadores aí. O pessoal fala muito em Ibrahimovic. Para mim, o Lewandowski é sensacional. É matador. Agora, não gosta muito do Lewandowski? Eu gosto, mas eu acho que ele não é nem tudo isso que dizem. É que tu gosta do Cristiano Ronaldo? E nem tão pouco. Não, eu gosto, mas uma coisa não tem relação com a outra. Até eu acho que o Portugal merecia ficar fora da Copa. Mesmo tendo sido campeã da Eurocopa, né, e ter o Cristiano Ronaldo na sua seleção, pelo que fez nas eliminatórias, merecia ficar fora. Porque jogou muito mal contra a Hungria, por exemplo, em uma das 2 partidas. Teve extremas dificuldades contra a Andorra, agora no meio da última semana. Teve o Cristiano Ronaldo vindo do banco para conseguir vencer a seleção de Andorra. E, com todo respeito, a Suíça, né, tem um baita de um time,
né, um time, não tem grandes jogadores, mas tem um baita de um time, mas Portugal, campeão da Eurocopa, com o melhor jogador do mundo, não poderia, né, ficar aí atrás da Suíça. Claro, é uma circunstância de ser um atleta só, mas mesmo assim, acho que Portugal, pelas eliminatórias que fez, não merecia. O não poderia pelo não poderia, né? A gente pode ver a Argentina fora da Copa, atual vice-campeã mundial. Exato. Holanda, terceira colocada, está praticamente fora. eliminada. Só o um milagre. Robin falou, né? Não tem como fazer 7-0 na Suécia. Precisa de uma combinação de resultados que seria histórica. A Suécia não tem nenhuma chance, né? Também. A Suécia vai... tem que fazer 7-0 na Suécia. A Suécia vai para a repescagem continental. Perfeito. Não tem nenhuma chance dela não fazer 7 para o Não tem como. Exato. Olha o Jorge Wilson. E aí tem a possibilidade da seleção chilena, atual bicampeã da Copa América, né, porque teve aquela edição extra, e Portugal, campeã europeia, também ficarem pelo caminho. Então é impressionante o que a gente está vendo. E aí vão para a Copa Suíça e vai para a Copa Bélgica, que são times que fizeram excelentes campanhas na aí chega na Copa do Mundo, não convence. Na última Copa, a Bélgica foi bem. Até surpreendeu. Deu muito trabalho para a Argentina. Mas não é um time de chegada. Não, com certeza. Não tem história. Não tem história. Mas Portugal também não é um time de história, por exemplo. A história é recente. Mas é triste que fique fora da Copa, por exemplo. Com certeza. Deveria ser... É que a Copa do Mundo é assim, né? Algumas seleções que têm grandes craques, às vezes, acabam ficando de fora e não tem o que fazer. Né? Mas acaba por acontecer. Gostei muito da classificação do Egito também para a Copa. Foi legal. A maneira desde como foi. 90. E o Salah, que fez o gol da classificação, não era nem vivo. Ele não estava fez os 2 gols do jogo. Ele fez o gol da classificação, então... É legal ver o Egito. Porque muita gente, às vezes, esquece que o Egito, na África, na Copa Africana de Nações, vai muito bem, né? Mas não consegue se classificar para a Copa. Só que dentro da África é a melhor seleção. E vou te dizer uma coisa assim, o povo egípcio, ele é apaixonado. As ruas de Cairo estavam, olha, muito bonitas no dia da classificação. Eu tenho um testemunho pessoal de um amigo, uma pessoa que a gente conheceu aí, que ele é nascido no Cairo, egípcio, ele disse assim, ele quis vir para o Brasil para conhecer tudo certo, conhecer as pessoas, conhecer o povo, conhecer lugares, mas principalmente os times e os estádios de futebol. Uma das coisas que ele fez foi visitar todos os grandes clubes que ele conhecia, os grandes clubes brasileiros, ele fez questão de visitar, entendeu? Porque para ele é uma referência, porque o futebol brasileiro hoje ele é transmitido para o mundo inteiro. Sim. Mas há 5, 10 anos atrás não existia, só se passavam tapes das decisões de algumas coisas, né? E jogos de Libertadores, talvez, e de campeonatos mundiais. Então os times conhecidos foram Flamengo, Santos, eram os times que eles têm referência lá, né? Eles questão de conhecer todos. Então, isso é legal. O povo egípcio é aficionado pelo futebol. O povo indiano também curte muito, mas o povo egípcio da África, do continente africano, acho que é talvez um dos mais fanáticos por bola, seja o povo egípcio. E talvez a gente perca essa emoção, né, a partir de 2022 com 48 seleções. Vulgariza, né? Porque a América do Sul vai ter 8 classificados. 8 de 10, aí não Só o que falta eles inventarem primeira e segunda divisão da Copa do Mundo. Copa do Mundo, Série A, Copa do Mundo. Série A e Série B. Mas que a gente conversava, né, imagina, a Copa de 2030 tem Argentina, Uruguai e Paraguai já classificados. A gente tem 8 vagas na América do Sul que não vai ter time pro número de vagas. Mas olha pelo lado bom, nós vamos poder ir nessa Copa. Essa vai ser do ladinho, né? Todo mundo tira férias, vão passear, ninguém vai trabalhar. Ou no nosso caso, se trabalhar também. Trabalhar também é bom, né? É bom que é do lado, é rapidinho. Mas quem trabalha no que gosta está sempre de férias. É assim que funciona. Verdade. Diogo Rossi, temos telespectadores aí entrando? Como é que... Temos sim, olha só. Tem um rapaz aqui, ó, lá de Lajeado, Encantados, assim, ó, Rudimar Pitinini. Rapaz? É um rapaz, um jovem. Ele manda um microfone aqui pra gente, né? Dizendo que está acompanhando o Virando o Jogo. Não sei se ele está lá pelas bandas. Tá, deve estar lá na Rádio Independente lá. Então tá lá nos acompanhando. Nosso colega Lucas Colar também está nos acompanhando. Né? Tá acompanhando a gente por aqui. Muita gente mandando, né, recado e também participando. Convidar o Lucas Colar para vir aqui no programa. Claro. Convidado já. Convidado no ar. Beto Conrad está por aqui, Renata Vidal de Souza, a Cirlei dos Santos, a Eliane Goretti, o pessoal todo que está curtindo o Virando o Jogo por aqui e querem saber do Inter, né? Especialmente porque a gente falou de bons jogos. E o pessoal quer saber aqui... O pessoal estava carente de falar sobre futebol, nós falamos sobre futebol, né? Até agora você falou de futebol. Sabe que até falando sobre o jogo do Inter, eu fui procurar depois para trazer, né, para o programa os melhores momentos. Não conseguiu os melhores momentos? Não, o pior é o seguinte, eu consegui. Só que tem um detalhe, todos os melhores momentos, os compactos formados, e até eu estou num grupo aqui, né, de TV, que tem série de produtores, né,
cenário nacional, e eu baixei o compacto deles para dar uma olhada. O compacto só tem o primeiro tempo. O grande destaque do segundo tempo nos compactos é a expulsão do Eduardo Sacha. Foi no início do segundo tempo. E por que disso? Porque acontece essa expulsão do Sacha, o cenário do jogo fica diferente, porque é aí que o Brasil começa a ter mais posse de bola, o Inter, consequentemente, fica um pouco mais resguardado, atrás da linha da bola. Só que aí é aquela questão da qualidade. Falta qualidade para o Brasil criar boas chances e aí, a partir disso, tentar chegar ao empate. Então, o primeiro tempo até foi melhor nesse sentido, porque aí o Inter, no 11 contra 11, conseguiu propor um pouco mais, criar um pouco mais, mas ainda muito naquele estilo do Inter que... Atira a bola para frente. É muito chuveirinho, é muita insistência na bola aérea. Mas acho que aí é a necessidade da Série B, né? Eu acho que é interessante, porque eu acho que o Inter, ele pra Série A vai ser um time de contra-ataque. A gente teve o Potker indo muito bem, né? Quando teve Eu acho que pra Série A tem que ser outro time. Pra Série A é uma grande incógnita. Tá? Por quê? Porque assim, ao contrário de que alguns dizem aqui do meu lado, aqui, que tem que ficar 70% desse grupo. Não, mas eu não digo Eu acho que o Internacional tem que fazer uma revolução, virar o clube de cabeça para baixo. Série A tem que ser ficar outro time. assim, ó. Titulares, o goleiro e o D'Alessandro. Não, aqui... Para grupo, Damião e o Wendel. O resto, vamos fazer dinheiro, vamos pegar e vamos fazer caixa com essa turma, vamos emprestar para pegar experiência, alguns que precisam, e vamos montar um time coerente, um time competitivo, que eu quero jogar a Libertadores 2019. Daí eu acho que vai, depende do... A Copa do Brasil, Inter, né? a Copa do Brasil, o pote de ouro são 50 milhões, gente. Já tem um treinador pro ano que vem, né? Entendeu? Tá garantido. Ontem segurado. o Roberto Melo garantiu. Renovou o contrato do Guto. Na verdade, tinha uma cláusula já automática de acesso à Série A com a renovação. Como o Inter está na Série A já, né, o próprio departamento de futebol já está admitindo isso. Olha que o Oeste encarreirou. Não. Essa aí foi a melhor. Essa aí foi sensacional. Com todo respeito aos nossos colegas do plantão esportivo, né, como Gabriel Corrêa, com respeito, né? O Oeste... Beija e assopra, vai. As vitórias em sequência do Oeste não podem ter aumentado matematicamente a necessidade do Inter para Mas nunca a Série A, aumentou. né? Em nenhum momento É isso que eu não entendo. Sempre foi um empate e 3 vitórias, agora 2 vitórias e um empate. É sempre um ponto a mais do que poderia fazer o quinto, né? Acabavam calculando sempre 2 vitórias porque ia igualar os 64. Mas sempre foi 2 vitórias e um empate. Agora. Antes era 3 vitórias e um empate. Porque venceu o Era Brasil. 10, 7, vai cair para 4. Se vencer os mais 2 jogos, vai faltar 1. Tá bom, então esse jogo contra o Boa Esporte, por exemplo, que é um jogo, né, que o Inter não sabe o que pode acontecer, acho que é um jogo para vencer. Né, daqui a pouco vence esse jogo, empata contra o Criciúma fora de casa, que é o jogo na sequência. Não. Ganha os 2 jogos aí, uma carreata de Criciúma Porto Alegre. Pensaram que troço bacana e fazemos um DVD dessa carreata. É um troço sensacional. E se vencer esses 2 jogos, pode empatar com o Ceará em casa, né? Isso. Tá ótimo, é isso aí. Mas eu ainda acho que vence o Boa, pode empatar com o Criciúma, aí vem para Porto Alegre contra o Ceará, vence e classifica. Será o jogo da festa? O jogo da festa, O jogo da festa é a 32ª daí, né? O Ceará por aí, vai ser mais cedo, né? 12ª, terceira vai ser mais ou menos por aí. Tá bom, tá ótimo. Imagina você ter 4 rodadas aí para começar a fazer 2018 já. Era o que eu imaginava, mas eu tô com dúvida se o Guto vai fazer isso. Eu tive a possibilidade de conversar, de entrevistar o Guto Ferreira recentemente. Guto é tipo o Tite, assim, não vai entregar. Não é questão de entregar, né? Eu acho, assim como eu acho que o Tite deveria testar hoje, porque você tem poucas possibilidades. Até no caso do Tite, ele tem também poucas oportunidades de jogar com o time titular. O Guto não, já jogou a Série B inteira praticamente desde que ele chegou e foi aí recebendo algumas outras peças para chegar exatamente no seu time titular, mas eu vejo que a partir do momento em que tiver o acesso, o título da Série B garantidos, e deve ser logo, não imagino que vá ser diferente, já é hora justamente de fazer testes no grupo para saber o que serve, o que dá para ser utilizado, aproveitado no ano que vem. Eu acho que me parece claro, os jogadores que são de grupo hoje não servem. Hoje os jogadores são de grupo, mas o estilo do Inter que a gente vai ver na Série A, eu acredito que seja muito parecido com o que a gente viu na Copa do Brasil contra Corinthians e Palmeiras. Um time de contra-ataque. Eu acho que o Inter, o elenco que tem hoje,
E se dependendo do que vai mudar, eu acho que é um time de contra-ataque. O Potker é um cara que é melhor no contra-ataque, a gente viu isso ontem, eu acho que um a menos, quando ele teve mais espaço ele foi muito bem. O Damião não é um cara assim, eu acho que aí tem que ver também. O Nico Lopes é o mais interessante para o contra-ataque, por exemplo. O Nico Lopes também, eu acho que depende do que o Inter pensa para 2018. Se o Inter quer fazer uma transição, se o Inter quer ganhar a Copa do Brasil, como o Nelson falou, né? Depende do que o Inter quer. Mas hoje eu acho que é um Inter para jogar no contra-ataque. Eu vejo uma questão importante sobre o Nico Lopes, né? Um jogador que, para a Série A, talvez desempenhe seu melhor no futebol a partir de agora, né? Porque na Série B ele teve algumas dificuldades e cresceu muito taticamente, né? Com o Guto Ferreira, a gente percebe isso. Então, mas é aquela coisa, eu concordo com o Gabriel, jogadores que estão no grupo hoje talvez sejam insuficientes. Porque são de grupo para a Série B, aí eu acho que não vale para esse grupo na Série A. Agora, eu concordo com uma teoria do próprio departamento de futebol do Internacional, que é o que eu já defendi aqui, que eu acho que não tem necessidade de trocar tanto o Internacional assim. Não é aquela coisa assim, vamos trocar 70% do elenco. Porque eu tenho uma visão fora das quatro linhas também, uma visão administrativa. Um clube que tem 100 jogadores no seu elenco principal, e o Internacional tem esses 100 jogadores, né, os 36 que estão aqui, os 47 que estão emprestados, mais os jogadores que estão no time sub-23, que são profissionais também, é muito difícil você fazer uma reformulação tão grande. Mas é aquela coisa, você vai ter que articular muito bem, negociar muito bem, para se livrar de alguns deles. Se tiver que olhar a prioridade, é um lateral direito e um zagueiro. Acho que prioridades. 2 zagueiros. Pode ser. Por favor. Não gosta do Cuesta, né? Não, eu não gosto do que eu vejo. É que ontem o Cuesta, pra mim... Vamos chamar os lances? Podemos, vamos claro. botar os... A minha visão que eu tenho é o seguinte, o Cuesta, na Série B, ele faz uma diferença absurda pro Internacional. Belo público ontem também. A primeira falta com 5 segundos ontem, né? Foi... Aqui, para mim, o jogo acabou já tomando um rumo que não foi muito interessante. O árbitro foi muito mal. O Elmo Cunha já errou nesse lance. Agora dá para observar na imagem. É lance para vermelho para o Marlon, lateral esquerdo do Brasil. 2 vezes acertando o rosto do William Potker, que reclamou com razão e também recebeu o amarelo. Então, o jogo, de fato, foi muito feio, né? 10 cartões amarelos, mais a expulsão do Sacha. E esse árbitro, Elmo Alves Rezende Cunha, que é da Federação de Goiás, mora em Goiânia, ele não apitava desde aquele Corinthians e Vasco, do polêmico gol de mão do Jô. Tem histórico, então, moço. Quase um mês, 3 semanas depois voltou a apitar. Já tinha feito apenas depois disso um trabalho como aquele árbitro adicional de Esse gol foi incrível, né? Foi. Aí faltou calma ao Potker, né? Aí, ele poderia ter parado o lance. Faltou muita calma. E tentado fazer o gol ali. O Inter não teve calma em muitas, principalmente no segundo tempo, acho que teve muitas oportunidades. Mas acho que o Inter não tem calma na Série B, né? Em alguns momentos. É muito ansioso. O time que mais ansioso. tomou cartão, né? Na Série B, tem mais de 80 cartões. Ontem deve ter aumentado para quase 100 já, o número de cartões amarelos. Mas eu acho que o diferencial, o negativo, é Dourado Charles. Eu acho que ficou muito evidente, mais uma vez, que a diferença, muito diferentes. O degrau é São jogadores muito diferentes. A gente vê o Dourado, ele ajuda na saída. O Charles, ontem, todos os lances que eu vi, pelo menos, enquanto estava na jornada, a gente via o Charles, ele ficava do lado do Lincoln. Então, se tu ia tocar pro Charles, já estava apertado. Já estava marcado. Ele não saía para fazer um toque. Eu acho que ele não ajudou o em Charles nada. ainda precisa corrigir o posicionamento dele sem a bola. Quando o Inter tá com a bola, ele se posiciona mal, justamente. Ele estava sempre colado no adversário, então não tinha por que tocar para ele. E a zaga se prejudicou muito nisso. Eu acho que a diferença é muito grande. Eu acho que o Inter vai sentir nessas 3 semanas sem o Dourado. Esses chutes de longe demonstram a falta de qualidade, né? Eu acho que ou a tentativa desesperada de chegar ao resultado. Exatamente. Tu não tem... A dificuldade de se aproximar mais do gol, né? Através de um toque de bola, de uma movimentação dos jogadores que estão sem a bola. É pontapé, isso é agressão, gente. Deixou de ser futebol há bastante tempo. Gol, né? Aí o gol. Leandro Damião, ele tem presença diária, né? Isso aí é inegável, Damião, né? Sim. Não, é uma grande virtude dele. O cabeceio, a vitória na bola aérea... É a grande virtude do Leandro Damião. Ele faz o que o Nico não faz como centroavante. Ele segura os 2 zagueiros adversários. Isso ele vai fazer. O Everton Roberto manda pra gente aqui assim, ó. Falta pouco, mas precisa reforçar o elenco pra Série A, diz ele. Ali a expulsão do Sacha. O Sacha foi infeliz também, né? Foi. Eu não sei nem se ele tentou Você tirar a acha que bola. foi exagerada a expulsão? Não. Porque ele ergue o pé, né? Só que ele errou no... Eu vejo...
Eu só vejo que faltou critério. Esse lance era para expulsão, mas outros também, como aquele primeiro lance do Marlon com o William Potts. Você concorda comigo? O jogador vai fazer isso na frente do árbitro também, né? Não, ele já tinha visto que não tinha sei. como alcançar a bola, Ingênuo. né? Ele perdeu totalmente o tempo dela. Não tinha nem por que continuar no lance. Ontem eu tive a chance de ver o gramado de perto, ontem realmente estava horrível o gramado. Essa bola aí. E a tendência é piorar, né? São Tem mais 3 tem shows, um né? show sexta. Tem mais 3 shows. E, se não me engano. mais 3. É o Paul McCartney, Green Day e o... Sim, mas e o- esses, total são esses 5 shows em 50 esses dias. shows o palco não está no gramado, como esteve o primeiro show. Sim. Entendeu? Mas Aquilo agora ali- tem o público, né, por cima desse mas gramado. aí tem uma destruído, mas né? aí tem uma proteção, né? Ele pode demorar mais o gramado a se Mas recuperar. aí você não deixa o Concordo gramado contigo. respirar, você não deixa o gramado crescer, pegar sol. Mais uma bola atrás. Aliás, a agrônoma que trabalha, né, com o gramado do Beira-Rio, Ela não tá Maristela Kuhn, ela viu uma reportagem, ela trabalha também com o gramado lá do Allianz Parque, né, da Arena do Palmeiras. E lá foi feito diferente. Quando tem um evento, como um show, como vai ter no Beira-Rio sexta-feira, é retirado o gramado e depois ele evidentemente se torna inutilizado. E enquanto isso, em uma fazenda no interior de São Paulo já é preparado o gramado que aí é transportado até São Paulo. Então, depois de cada show, é plantado, colocado um novo gramado. Mas é muito custo, né? Viu quanto eu é que imagino custa? que sim. Viu quanto é que custa? 300 mil? 300 mil reais. Mas que aí já é cobrado, né, da promotora do evento. Da promotora Aí, do show. aí o pessoal reclama que o ingresso é caro. Tem que pagar a grama aqui, ó. Tem a taxa da grama aqui, né? Olha só, a gente falou do Inter, o pessoal começou a participar mais conosco aqui, ó. O Roberto Cardoso diz assim, ó, grande Ângelo, abraço meu garoto, vai longe esse menino, um ótimo programa. Roberto Cardoso que quer um abraço teu. Grande abraço, Roberto. Valeu, tamo junto. Vinícius Garcia manda o seguinte, ele é de São Paulo, excelente programa, sou de São Paulo, né, de Presidente Epitácio, tá nos acompanhando aqui. Valeu, valeu. Virando o Abraço. jogo. O Elias Kaiber, concordo, titulares de Série A, só o Dali e o goleiro. Aí, ó. Mandando aqui. Aí, ó. E o Edson Rafael Bertozzi manda assim, ó, depende do que o Inter quer. Será que quer ou não quer ganhar ou perder, manda Não, ele aqui. é só o que falta me dizer que o Internacional no que vem quer permanecer na Série A. Aí É que o tá. ponto- eu acho só- que esse é só o ponto- que falta. Esse é o Internacional. ponto para analisar a montagem do grupo. Exatamente. O que o Inter vai Não, o dizer. Inter quer ficar um ano A gente na quer Série fazer a A. transição, aquela que isso, que às pelo vezes amor alguns de Deus, clubes não pelo conseguem amor de fazer Deus. direito. Acho que esse Gente, é o, isso esse é o Esporte ponto Clube forte. Internacional. Entendeu? A história de, mas queremos permanecer mais um ano na Série B. Esse é o pensamento, com todo mas não respeito do adianta- Juventude, do Brasil de Pelotas. Mas não adianta o Internacional fazer o que outros clubes que voltaram para a Série A já fizeram, né? O Vasco, por exemplo. Voltaram de qualquer jeito, Não. né? Não dentro de campo. Dentro de campo voltaram até de maneira significativa, né? O Vasco, o Palmeiras. Mas depois chegaram na Série A e aí voltaram para a Série B, Exatamente. Eu porque acho não que o- conseguiam se administrar bem. É que Corinthians, que foi campeão da Copa do Brasil em 2009, e o Grêmio, que foi vice-brasileiro em 2006, são pontos fora da curva, assim, nessa volta da Série Terceiro, B para a Série né, A. o Grêmio? É, o Grêmio terceiro. 2006 terceiro. Me parece que é muito difícil fazer essa volta. O Botafogo tentou, ficou um tempo, assim, nessa Na tentativa verdade, agora são na exceções, né? Libertadores. Mostram que é possível. Eu acho que é muito mas- fora da curva É. para se tentar fazer, mas o Inter pode. Eu acho que só que vai ter que gastar mais dinheiro, acho que é o que eu disse. A parte financeira também pesa. Eu pra tenho montar um curiosidade grupo até assim. para saber Não, como não vai pode ser. gastar errado, como É, gastou, né? também. O Internacional Eu tenho gastou uma também. barbaridade e gastou errado. Eu tenho curiosidade para saber qual vai ser a relação time, direção e torcida no ano que vem, justamente por isso. Porque eu acho natural que o torcedor colorado, acostumado com grandes títulos, com vitórias, vá cobrar. Eu acho que se do vê seu nas redes clube. sociais isso. Tanto É. que se pede o Guto ir embora praticamente todos os jogos, mesmo que o Inter vença, se pede sempre ele. Mas aí é uma injustiça. Eu também acho. É uma injustiça. É que total. o torcedor vai ficar com esses jogadores e com esse treinador com a mesma pecha que ficou com os jogadores de 2016. Alguns jogadores de 2016 não eram tão ruins, né, como se pintavam e como pintaram dentro da competição, mas ficaram com a marca de que estavam no time rebaixado do Internacional. E esse time, alguns jogadores não são tão ruins assim, como tem jogado. Né, Porque não são tão ruins assim, mas não são tão bons quanto se Por espera exemplo, Não, o mas acho que a Fabinho é a pecha- melhor opção para direita que o Inter tem. Mas a pecha deles Mas de tá terem lesionado. jogado a Série B é muito grande. Com certeza. É muito grande. Por exemplo, tem alguns jogadores que eu não acho desprezíveis para a Série A, só que jogaram e vieram para a Série B. Klaus, por exemplo, é um jogador que ele veio para jogar a Série B. Mas ele não é um jogador desprezível para jogar a Série A. Também Ele acho. seria um ótimo reserva para a Série A. Em que pese nunca tenha Tá, jogado a Série A, reserva mas- de quem? Não, mas você quer uma De um contratação, grande não quer? zagueiro. Isso, Sim, então. aí que tá, são as Tem o contratações. Cuesta, né? tem Perfeito. o Cuesta, um Aí, outro perfeito. zagueiro, e o Klaus. O Wendel, por exemplo, foi titular Eu do acho, Corinthians. eu acho que o Cuesta é insuficiente para jogar na Série A. Meu entendimento. Quer dizer, ó,
É que a gente não viu esses jogadores jogando a Série A, muitos deles. Eu acho que o Inter vai jogar de uma Eu maneira acho que nós não vamos ver esse jogador jogar a Série A. Não, eu não tenho essa ideia, hein? Eu não espero Acho- tantas mudanças assim. Acho que a gente vai ver até um que poderiam time ser muito feitas, parecido mas- com esse. Por exemplo, jogadores que eu tenho certeza que vão jogar a Série A do ano que vem pelo Internacional. Além do goleiro do D'Alessandro. Tá? O Cuesta, com certeza vai jogar a Série A. O Wendel, com certeza vai jogar a Série A. Dourado. O Dourado, se não for negociado, com certeza vai jogar a Série A. O Edenilson, com certeza vai jogar a Série A. O Camilo e o Potker, com certeza vão jogar a Série A. E o Nico Lopes também. Agora o resto você escolhe. Damião, não tenho certeza. Não tenho certeza. Não sei. Talvez Do time titular hoje do Internacional, que jogou ontem, que não tinha o Rodrigo o Dourado. jogo internacional vai ter que ser muito criativo fazendo compras. Tá? E as moedas de troca que ele tem só não jogadores. são os que ficaram fora dessa tua lista. Entendeu? Acho Tu não vai que de conseguir, principais tu não vai valores- conseguir trocar, com todo respeito aqui, o Cláudio Vinck por um outro jogador. Não, o Claudinho vai Que ficar. seja... Eu acho que os principais nomes que ele tem pra trocar é que tá voltando é Fernando Bob, o Seiras, o Valdívia, se não ficarem no grupo. Porque o Bob, pra mim, seria mais útil que o Charles, por exemplo. O Charles não é um Para jogador, ser reserva. o Charles não está pronto, né? Eu acho que não, ele tem que ser emprestado. Eu acho que ele é muito novo. O Fernando Bob é mais substituto dourado que o Charles, pra Tem mim. o Anderson para negociar também. O Anderson também. Mas ainda. Seiras e eu não Gutierrez, pra mim, são meio aproveitaria. parecidos. Eu acho que ainda poderia escolher entre um deles. Eu escolheria, Não sei se vai ficar o eu Gutierrez. escolheria financeiramente pelo Seiras. Porque pra que você vai investir? No... Seiras é mais barato que o Gutierrez? É que já tá comprado, né? O Seiras. Ele já é foi jogador pago, internacional, né? já tá pago. Já foi pago. O Gutierrez Você já tá por tem, empréstimo. vai ter que pagar. São Assim, qualidades equivalentes. É, Eu não, mas diria que são qualidades bem equivalentes. E o Gutierrez nunca... Internacional nunca mostrou que veio, né? Também? Não, e outra coisa, se você vai pagar já o Edenilson, não paga o Gutierrez. Não faz dois gastos. Claro. Gasta no Edenilson, que já mostrou que é um jogador interessante, já foi muito bem no Corinthians, por exemplo, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é difícil, é uma equação complicada que o Departamento de Futebol do Internacional vai sofrer. Não é só o departamento de futebol, o departamento financeiro vai ter que entrar em campo também junto. Claro. Né? Com Acho que foi certeza. aqui, ó, a Deia Vanzin participa e diz assim, ó, só sei que o Sacha criou uma nova posição de jogador. É o atacante defensor. Se não fosse ele desarmar várias jogadas, o Inter teria sofrido alguns gols. Levou o cartão porque ele chega com vontade e garra mesmo. O Sacha é o melhor que muito atacante que às vezes nem ataca e muitas vezes não faz marcação. Mas o Sacha é aquela posição que a gente inventou aqui, né? O Sacha e o Edenilson, eles são secretários do lateral. Eles secretariam. Eu discordo todos Eles os dias. secretariam o Wendel e Mas o Potker secretaria. faz isso. É? Pode que ele Pode faz ser isso. também fazer isso na direita. Eu acho que a grande diferença é onde o Inter tá O marcando. Sacha Eu faz o que fazia o Pedro Rocha no Grêmio. Eu já disse isso. Eu não entendo, e o Rogério não está aqui hoje, infelizmente, para isso, mas eu já disse isso para ele. Eu não entendo por que pro Pedro Rocha vale ajudar o lateral e era uma baita de uma característica que levava ele para a Europa. Quantos gols o e pro Pedro Sacha Rocha não valia. fez? Não, mas o Pedro Rocha... Quantas Mas partidas o Pedro Rocha decidiu, gente? Mas Essa é a antes- diferença. mas antes ele não- Mas mas essa aí é o a problema diferença. não é ele marcar, eu acho. O problema é ele não o saber problema é o seguinte, atacar. o problema- exatamente por isso. Porque Então, o Potker faz a Mas mesma o Potker mas faz a mesma qual é a coisa grande do Sacha. função hoje do Sacha? É secretário. Secretário de lateral. mas todo Se o jogador- Sacha fosse secretário de lateral e tivesse um plus a mais, como os caras gostam Daí de dizer, estaria na Europa. e fizesse três... O Internacional o objetivo do Internacional qual é? É vender jogador ou ser Sim, campeão? mas é que eu não tenho culpa. O Internacional é um clube formador. Vamos formar Não. os caras e os outros times vão ser campeões. Mas nem eu, Não. nem nenhum. Pedro Rocha, torcedor- onde é que tá? Tá na Europa, né? Mas é que tá. Sim. Mas é que o Grêmio, na primeira oportunidade que teve para vender o Pedro Rocha, vendeu. Certo? Quando o presidente Vitório Pífero teve na mão dele, e ele mesmo já confirmou isso, uma proposta do Leicester para vender o Eduardo Sacha, e eu não acredito até hoje que essa proposta seja verdade, mas eu sei que é. Eu sei que ela é verdade. Né? Sei. Eu também duvido muito, mas tudo bem. Ele não vendeu. O Leicester, então, campeão inglês. Então, campeão inglês. Eu não acredito, mas eu sei que é verdade. Não vendeu. Então eu não tenho culpa. Mas que tu não acredita, mas sabe que é verdade. É que eu sei que é verdade. Eu só não Tá consigo boa, acreditar tá boa. nessa verdade, entendeu? Eu não consigo acreditar que ela é uma verdade. Então a gente também não tem culpa, mas eu acho que o Eduardo Sacha também sofreu muito. É um jogador que sofreu com muitas lesões. Ele não é Não. craque, não é um diferencial, mas jogador também que não é desprezível, né? Não, tu é que tá jogando no Internacional, Acho não muito é de todo. Conhece aqui, ó. Conhece aqui, Nelson, participando com a gente, ó, Otávio Hoffman. Ô, grande Otávio. Mandou grande assim, ó, Otávio. baita bancada, hein? Programa muito bom. Um abraço direto aqui da O série. Otávio estava com a gente ontem lá, prestigiando o evento. Ontem teve o evento da Unimed lá, lá no Beira-Rio, lá falando sobre as questões importantes sobre o atendimento médico. Nós vamos falar isso depois do texto do Banrisul. O texto do Banrisul.
Banrisul, não está aqui o texto Banrisul, Tá, jogou, está aqui. embaixo da folha. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar sua vida com toda a segurança que só cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos chamar também a Lifan Sun Motors. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sun Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Aí o carrão X60, Lifan X60. X60. É uma nave, né? Lindo demais. É uma nave, né? Pô, vi no abraço shopping essa semana, meu Deus, é um Sonho de consumo? sonho de consumo. Mas tem que narrar muito gol para comprar esse carro. Tem. Não precisa tanto, não é tão caro, não. Não é tão caro, não. Não é tão caro, não. Não, claro. A gente olha e acha que isso é uma fortuna, esse carro é inatingível. Não O mais é. importante é que na Lifan tem ótimas condições. Não. Mandar um abraço pro A Jefferson, Sun Motors né? tem excelentes condições, né? O Jefferson, que é o dono ali da Lifan Sun Motors, né, também da Kia, e para os vendedores lá, né, o Marcelo Viana, por exemplo, mandar um grande abraço para ele. Te atendeu bem? Sempre, o pessoal sempre atende. Mas gente tu não muito comprou bem. ainda? Não comprei ainda. Ah, mas vamos chegar lá, né? Antes do É final que do ano. eu sabe como é que eu sou, né? Eu sou meio, mas tudo bem. Atravessa a Guaíba com o sorrisal na mão. Exatamente. Felipe tá mandando um recado no nosso WhatsApp dizendo assim, ó, Nelson, o Nelson está exagerando. Aí, ó. Esses atletas estão levando o Inter para a Série A e terão outra postura no ano que vem. Fica Guto e todo o grupo, mano, Felipe. Ah, meu Deus do céu. O Felipe, discordo totalmente. Acho que eu discordo dele Todo, de todo o grupo. todo eu acho que já é demais. Acho que aí a gente quer me enlouquecer, né? Aí a permanência na Série A corremos riscos, eu acho. Mas, vamos ver. Assim, não é uma vontade com o grupo, mas eu acho que o Internacional tem que se qualificar e muito. Ah, sim. Entendeu? Sem sombra Até de dúvidas. porque a meta é a Libertadores Me 2019. parece que para time titular acho que ainda precisa de 4 peças, talvez. Me parece. Um lateral, tu um tá zagueiro. sendo generoso. Um lateral, um zagueiro, talvez mais um atacante pela esquerda e um centroavante. Acho que essas são as principais posições que o Inter precisa. Eu acho que precisa mais gente. Quem Acho que tu tiraria? Porque Não, o resto acho que é assim, jogador ó, o Wendel é um jogador para mim para grupo, certo? Não seria necessariamente titular. Agora, Mas tem muitos a laterais zaga esquerdos inteira, a melhores que o lateral... Wendel, por exemplo, na Série A. O Corinthians só liberou o Wendel porque tinha o Arana, senão não teria liberado. Essa é uma constatação que a gente tem que fazer. Se não tivesse um grande jogador da posição que é destaque para o futuro, não teria liberado o Wendel certamente. Temos que ver Mas isso. o Wendel veio pro Internacional não é porque é colorado, né? É porque ele tá ganhando quase o dobro do que ganhava no Corinthians. Um pouquinho. O Internacional teve que investir. Claro. Problema crônico do Inter foi a lateral esquerda. Se o clube da Série A Tá. oferecesse o valor que o Inter Vamos lá. ofereceu pro Wendel, ele iria para escudo. Vamos ser bonzinho, tá? Depois que parou de jogar o lateral esquerdo, campeão da América, ele foi o lateral esquerdo, campeão da América, 2010. Kleber? O Kleber Depois que Chicletinho. parou o Kleber, qual foi o outro lateral esquerdo que o Internacional teve? Que se afirmou na posição. O melhor desde o Kleber é o Wendel. Então tu tem aí quantos anos? Tu tem 7. Ele parou de jogar em 2012, né? Então tu tem 5 anos que tu ficou tentando, Bom, o Inter até foi- que comprou um 4 anos de Série jogador. A. O Inter foi uma semifinal de Libertadores da América com o Hernando, né, para usar na lateral esquerda. E aí tinha o Jefferson E depois foi o e teve o O Fabrício. Jefferson que não é nem banco no Vitória da Bahia. O Arthur, que depois apareceu depois do Jefferson. Tem o Arthur que tá emprestado para Também não conseguiu ser titular internacional. Quer dizer, Mas teve o infelizmente, Fabrício que era Mas- um lateral qualificado, mas tinha problemas. O problema é externos extra-campo Aí não- derruba não o Fabrício tinha em como tudo dar que é certo. lugar que ele vai, Mas tem um infelizmente. detalhe certo. importante. O Arthur fez uma Série A inteira como titular. E isso é significativo para um jogador que era muito jovem, que teve problemas dentro do Internacional, né? Claro, pelo peso da camisa, por ter subido para o profissional, pelo ser um ano difícil, como o de 2016. Agora, você faz uma Série A inteira por um time intermediário, que não está brigando para cair, né? Está brigando ali pela parte intermediária da tabela, já chegou a estar na parte alta, é um jogador que você tem que olhar com outros olhos também para o ano que vem. Se eu sou o Inter, o Fernando Bob, por exemplo, é uma peça de troca com a própria Ponte, mas eu acho que o São Paulo já teve ideias, mas pega o Marlon, que é zagueiro, que acho que pode ser um bom zagueiro para, de repente, o grupo. Marlon, Tá campeão fazendo, da- tá fazendo um Ponte bom Preta, campeonato. Fazendo um bom campeonato. Aí, mas- Nelson, viu? O Marlon, por exemplo, é um jogador campeão da Série B, com o Atlético Goianiense, e tá na Ponte Preta.
O próprio Michel do Grêmio, campeão com o Atlético Goianiense, tá? O Michel foi uma garimpada muito bem feita do Mas Grêmio. o Marlon também, entendeu? se parar pra prestar atenção. O lateral esquerdo, que era da Ponte Preta, que hoje está na Chapecoense, Reinaldo, é muito bom jogador. É muito bom. Outro cara que é lateral esquerdo e poderia ser pro grupo é o Capa do Avaí. Tá fazendo... Me parece um bom lateral. Bem interessante. Pra ser reserva do Wendel, se fosse o caso, né? A gente tá falando do Inter, mas me parece um bom lateral pra ser nesse ponto, então... Tem que garimpar bem, acho que exatamente, tem que garimpar. Tem que assistir muito, tem que ver jogar, não é uma partida ou outra. Tem que usar o capa do Inter, né? Tem que usar o capa do Inter pra... A própria Série B tem alguns nomes interessantes que você pode avaliar. Eu tenho medo, contrataram o Neres. Tenho medo da turma aí, contrataram o Neres aí. Mas trouxeram o Damião dentro de uma característica. A Série B tem o Zinho, né? Todos os Inhos do mundo, né? O Mateuzinho, o Renatinho, acho que são 2 destaques bem. O Arthur, acho que era do Londrina. Que é do Palmeiras. Aí já é um caso mais difícil. Tem o João Pedro do Paraná também, que pertence ao Atlético Paranaense, outro jogador que dá pra avaliar. Foi muito bem contra o Inter. Exatamente. Bom jogador. O jogador mais próximo da Série B pra se contratar, que tá mais fácil, tá na Serra. Que é o Wesley Natan. Vai bom até jogador. Ali, faz uma proposta e traz. É o mais fácil de contratar. O mais difícil acho que está em Goiânia, que é o Carlos Eduardo. O atacante do 5 milhões do Goiás. Só que tem uma vantagem. Muito bom atacante. Tem uma coisa que pode ser interessante. 5 milhões de euros. O Goiás não vai subir. O Goiás não vai subir e ainda matematicamente até corre risco de cair. Daí sim, daí o preço vai cair. E o Goiás ele vai precisar vender. Porque o Goiás já vai diminuir a cota. Um time horrível de negociar e talvez vendo até para fora já, né? O time que tentou comprar esse ano foi o Vasco. E o Vasco ouviu 5 milhões de euros. O Grêmio sondou, mas só chegou a sondar. E o São Paulo se deu bem com uma contratação que foi o Maidana, que fez o gol no Inter. Que ele foi quem derrubou o Aidar, porque ele teve todo o problema de negociação. Mas o Diogo não gosta do Maidana. Acha bom jogador. Não é que eu não gosto. O Maidana até conversava com o cara que foi preparador físico dele no Cerâmica. Ele era centroavante. Aí o técnico não tinha um zagueiro e falou, ele não fazia, o Maidana não fazia gol. Maidana, hoje eu preciso tirar a zaga, só rebate. Aí virou, se construiu uma carreira. Ele não fazia gol, foi pra defesa e também não deixou. O Bruno Baio também, né? Ele é atacante, mas era zagueiro. Mas o Bruno Baio continua sendo zagueiro, que é diferente. É tempo de voltar. O programa está chegando no fim, Nelson, mas eu queria aproveitar só para falar sobre uma questão sobre o Grêmio, que me parece, pelos testes que foram feitos ontem, hoje tem treino fechado na Arena às 13h30, mas pelos testes que foram feitos ontem, parece que aquela sombra, né, aquela nuvem, ela já não é tão ruim assim. Porque olha o teste de ontem. Marcelo Groy, Edilson, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Defesa titular. Aí você tem o Jailson e o Arthur. Ontem Jailson e Caio foram testados. Mas o Arthur deve voltar da seleção. A informação é a seguinte: se o Arthur jogar até 15 minutos, titular amanhã. Se jogar mais do que 15 minutos, vai ficar no banco de reservas. O Grêmio já tem essa ideia. Imagina o Tite chama o Arthur hoje aos 26, 27. Né? Vamos pedir para nunca sair a bola. Não sai a bola. Não sai. Aí o trio ofensivo. Fernandinho, pelo lado direito. O Patrick, na armação. O Everton pela esquerda. E o Lucas Barrios. Se a gente parar para pensar que o Fernandinho deve ser titular, né, na Libertadores da América. O Barrios é titular. Faltam 4 jogadores do meio campo para formar o time. E daqui a pouco o Everton o setor mais importante do E daqui a futebol. pouco o Everton pode vir a ser o titular dessa esquerda mesmo. Exatamente. Né? Também tá tem em isso. aberto. Até porque, se botar o Fernandinho, acho que nenhuma chance, né? O Fernandinho na esquerda. Mas não vai ser. O Renato Seca ele vai colocar contra o Cruzeiro time força máxima. É força máxima. É força máxima. Não, nem tem porquê. 10 dias. Deveria, né? Tem de melhor. Não, 10 dias parado. Não tem porquê. Não tem como. Se o torcedor vê amanhã a escalação do Grêmio com reservas, vai enlouquecer. Encontrar com o Mano de novo. Vai enlouquecer. Brother Menezes está aí. E outra, não dá pra se distanciar do G4. O Grêmio é o terceiro colocado agora, né? Pode voltar a ser vice-líder da competição. O Grêmio não pode correr esse risco. E o Grêmio mesmo tem essa visão. Não pode correr o risco de não ser G4 do Campeonato Brasileiro. Sabe que o título é muito difícil, é quase impossível, né, agora, mas o G4 não pode deixar de ficar. Porque, por exemplo, o Grêmio tem uma visão, e eu acho que essa visão é muito interessante. A Libertadores da América, ela tem 2 jogos por enquanto. Se o Grêmio for eliminado, vai ter pouquíssimo tempo dentro do Brasileirão para conseguir o G4 caso caia. Sim. Então tem que fazer nesses próximos 4 jogos que tem, pelo menos aí uns 9 pontos para ficar ali firme. Em compensação, o São Paulo pode olhar o G9 já, né? Pode focar, tá ali em 13º, né? a gente pode ter o G9. E ao mesmo tempo olhando para trás. Olhando para trás, porque a diferença acho que do 12º pro 18º é 3 pontos. É.
É loucura. O nível embolado. técnico Tá muito embolado. também muito baixo. Nivelado por baixo esse campeonato brasileiro. Esse por baixo. O futebol brasileiro, ele vem se nivelando mas, por baixo há anos. curiosamente, é o que vai salvar a emoção do campeonato até o fim. É. Essa briga nivelada por baixo Até da porque em uma segunda rodada pode página mudar da tabela. 3 times do Z4. Eu até aproveitar sobre o Brasileirão na Série A pra gente ver como o nível é baixo, né? E como a Europa às vezes faz algumas avaliações ruins. Ontem eu estava conversando com o Roberto Patumori e ele falou isso. O Napoli fez uma sondagem já ao Jô para a próxima temporada. Eu não tenho, olha, eu disse isso ontem lá na Rádio Grenal, eu vou dizer aqui, não tem explicação. No máximo para ser zero do Milik que se lesionou, mas Polonês, nenhuma né? chance. Não tem, é muito estranho. Aí vai pra lá e faz um monte de gol. Não sei. Para mim, a melhor garimpada até agora aí. foi o Richarlison. Hã? A melhor garimpada foi o Richarlison. O Richarlison no pagaram Watford? pouco. É. Se pagaram um pouco, pagou pouco. Eu sou fã do futebol inglês, assim, eu assisto quando posso. Sim. Os jogos do meio da tabela do Campeonato Inglês são sensacionais. Né? São jogos de muito São bom melhores que nível técnico. dos times de ponta do Brasil, às vezes. Os times de ponta do Brasil, da Argentina. Tem um detalhe sobre o Richarlison. O Richarlison internacional, já que a gente fala muitas vezes que os nossos clubes aqui não fazem boas avaliações, o Inter fez a avaliação do Richarlison, foi até o América para comprar, só que não tinha dinheiro. Olha como a crise era grande já naquela época. Aí o Fluminense tinha. E aí comprou. Fluminense Como é que o Fluminense tem e o Internacional não tem? O Fluminense é uma patrocinadora. O Fluminense tem uma patrocinadora muito boa aí. Aqui banca bem, assim. Sempre que precisar, eles colocam um dinheirinho. Aí, por que o Internacional não arruma um patrocinador desse? Mas assim, ó, com todo respeito ao Fluminense, né? É uma coisa... A crise do Fluminense está gigante. É uma circunstância difícil, porque você entrega o clube nas mãos do seu patrocinador. Vide Fred, Deco e Conca. Era 3 milhões quase, por não. É um absurdo, né? Era muita grana. Ó, estão chamando a gente pra ir embora, já tá dando a musiquinha aí. Já? Tem um recado importante pra dar pra minha esposa, que tá de aniversário, Dona Sônia. Tá? Um beijão pra ela, tá fazendo aniversário lá, pessoal, todo mundo no salão. Hoje de manhã teve bolinho. Beijão. Gente, eu quero agradecer pra vocês aqui a presença. Sempre um prazer, não. Anjo. Valeu. Tá? Meu zagueiro da série. Gabriel. Valeu. Tá bom? Eu sirvo pra cereal ou não? Oi? Eu sirvo pra cereal ou não? Esse aqui joga firme, aqui joga firme. Aqui joga firme, rapaz. Aqui joga comigo, sempre ganhamos, né? Abração, até amanhã. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique.